O mundo como você o conhece não é o que parece ser. O que você chama de realidade nada mais é do que a expressão externa de suas crenças internas, suas conversas internas, suas suposições internas sobre si mesmo e sobre o mundo. Cada coisa que você experimenta, cada circunstância, cada condição, cada relacionamento, cada sucesso, cada fracasso, tudo isso é o resultado inevitável do que você assumiu ser verdade sobre si mesmo e sobre sua vida. Agora eu sei o que você está pensando. Você está olhando para as suas circunstâncias atuais, talvez cheias de desafios e dificuldades, com o que parece ser evidência contrária ao que estou lhe dizendo. Você aponta para a sua conta bancária, para os seus relacionamentos, para a sua saúde, para a sua carreira, e diz: "Mas Neville, olhe para a minha vida. Como você pode me dizer que tudo dá certo para mim, quando eu posso ver claramente que não é assim?" E é exatamente aí que a maioria das pessoas fica presa, meus amigos. Elas olham para o mundo dos efeitos e tentam mudar os efeitos. Elas olham para suas circunstâncias e tentam manipular suas circunstâncias. Elas olham para suas condições e tentam alterar suas condições apenas através do esforço físico. Mas eu lhe digo agora, da forma mais clara possível, que você não pode mudar sua vida mudando suas circunstâncias. Você só pode mudar suas circunstâncias mudando sua vida a partir de dentro. O segredo que estou compartilhando com vocês esta noite é este: vocês devem aprender a viver partindo do princípio de que tudo sempre dá certo para vocês, independentemente do que seus sentidos estejam dizendo, independentemente de quais tenham sido suas experiências passadas, independentemente do que os outros estejam dizendo, que é possível ou impossível. Vocês devem assumir o sentimento, o conhecimento interior, a certeza absoluta de que vocês são o tipo de pessoa para quem as coisas dão certo de forma magnífica. Isso não é pensamento positivo, meus amigos. Não é mero otimismo, esperança ou pensamento positivo. É algo muito mais poderoso e prático. É o reconhecimento e a aplicação da lei fundamental da consciência, de que a consciência é a única realidade e que aquilo de que você está consciente você se torna. Quando digo para você agir como se tudo sempre desse certo para você, estou pedindo que assuma uma nova identidade, uma nova concepção de si mesmo. Estou pedindo que você se torne a pessoa que naturalmente espera que coisas boas aconteçam, que naturalmente assume que as portas se abrirão, que as oportunidades se apresentarão, que as soluções aparecerão, que as pessoas ajudarão, que as circunstâncias se alinharão a seu favor. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essa suposição, esse conhecimento interior, essa sensação de ser alguém para quem tudo dá certo. Isso deve se tornar tão natural para você quanto respirar. Não pode ser algo que você veste como um casaco quando se lembra de fazê-lo. Não pode ser algo que você pratica apenas quando está de bom humor ou quando as coisas estão indo bem. Deve se tornar sua própria natureza, seu estado natural, sua resposta automática, a todas as situações que se apresentam em sua vida. Deixe-me explicar como isso funciona na prática. Quando você realmente incorpora a suposição de que tudo sempre dá certo para você, toda a sua relação com a vida muda. Quando um desafio se apresenta, em vez de imediatamente entrar em medo, preocupação ou ansiedade, você se pega naturalmente assumindo que esse desafio é simplesmente uma ponte para algo melhor, o caminho para um bem maior, o passo necessário no desenrolar de seu sucesso maior. Quando uma oportunidade parece estar atrasada ou negada, em vez de se sentir derrotado ou desanimado, você automaticamente sabe que algo ainda melhor está sendo preparado para você, que o atraso é, na verdade, o timing divino trabalhando a seu favor, que o que parecia ser uma porta fechada estava simplesmente redirecionando você para uma porta aberta, que leva a algo muito mais maravilhoso do que você havia imaginado originalmente. Quando as pessoas parecem se opor a você, ou as circunstâncias parecem trabalhar contra você, em vez de levar para o lado pessoal ou se sentir vitimizado, você instintivamente entende que esses obstáculos aparentes são, na verdade, a resistência que está fortalecendo você, o atrito que está te polindo,
As mesmas forças que estão te moldando para se tornar a pessoa que você precisa ser para receber o que realmente deseja. Essa suposição de que tudo sempre dá certo para você se torna uma lente, através da qual você vê toda a vida. Torna-se o filtro através do qual você interpreta todas as experiências. Torna-se a base sobre a qual você constrói todas as decisões, todas as ações, todas as respostas a tudo o que a vida lhe apresenta. Agora você pode perguntar, mas Neville, como posso desenvolver essa suposição quando minha experiência tem sido diferente? Como posso me convencer de que tudo dá certo para mim quando posso apontar inúmeros exemplos no meu passado em que as coisas definitivamente não deram certo da maneira que eu queria? Este é o ponto crucial, meus amigos. Você não pode construir essa suposição olhando para trás. Você não pode criar essa nova identidade examinando seu passado. O passado está morto. O passado não tem poder, exceto o poder que você lhe dá ao continuar vivendo dele, ao continuar usando como evidência do que é possível ou impossível no seu futuro. Para desenvolver essa suposição, você deve viver a partir do fim. Você deve viver a partir da sensação de ser alguém para quem tudo sempre dá certo. Você deve imaginar como seria acordar todas as manhãs com a certeza absoluta de que esse dia lhe trará exatamente o que você precisa para o seu bem maior. Você deve imaginar como seria enfrentar cada desafio com a certeza interior de que esse desafio é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Você deve imaginar como seria interagir com os outros partindo do pressuposto de que eles também fazem parte do desenrolar perfeito da sua vida. Esse sentimento, esse pressuposto, essa certeza interior, é isso que você deve cultivar e praticar até que se torne tão natural para você quanto os batimentos do seu coração. E o mais bonito é que no momento em que você começa a viver com base nessa suposição, a vida começa a se reorganizar para corresponder à sua suposição. No momento em que você começa a agir como se tudo sempre desse certo para você, tudo começa a dar certo para você. Mas lembrem-se, meus amigos, isso não é mágica no sentido de que você pode viver de forma descuidada ou irresponsável e esperar que tudo se encaixe magicamente. Quando digo que tudo sempre dá certo para você, quero dizer que quando você vive com base nessa premissa, você se pega naturalmente tomando melhores decisões, naturalmente realizando ações inspiradas naturalmente, atraindo as pessoas e oportunidades, certas naturalmente estando no lugar certo, na hora certa. A pessoa que realmente acredita que tudo sempre dá certo para ela não fica sentada passivamente esperando que coisas boas aconteçam. Ela segue pela vida com confiança e propósito. Ela age com base na fé e não no medo. Ela fala quando precisa falar. Ela busca oportunidades que se alinham com sua visão. Ela persiste quando os outros desistem. Não porque está forçando algo a acontecer, mas porque sabe que sua persistência a levará exatamente aonde precisa estar. Essa suposição afeta todas as áreas da sua vida. Em seus relacionamentos, quando você assume que tudo sempre dá certo, para você para de tentar controlar ou manipular os outros. Você para de levar o comportamento deles para o lado pessoal. Você para de supor o pior sobre as intenções deles. Em vez disso, você naturalmente confia que as pessoas certas serão atraídas para você, que os conflitos serão resolvidos para o bem de todos, que o amor vai encontrar você e florescer na sua vida e na sua carreira. Quando você assume que tudo sempre dá certo para você, você para de competir a partir de um lugar de escassez. Você para de temer que não haja sucesso suficiente para todos. Você deixa de acreditar que precisa sacrificar sua integridade ou seu bem-estar para alcançar seus objetivos. Em vez disso, você se move naturalmente em direção a oportunidades que estão alinhadas com seus valores e sua visão. Você confia que seus talentos e contribuições únicos serão reconhecidos e recompensados. Você sabe que o caminho certo para sua carreira se revelará diante de você, em suas finanças. Quando você assume que tudo sempre dá certo para você,
Você deixa de agir com medo e carência. Você deixa de tomar decisões com base no que não pode pagar. Você deixa de acreditar que o dinheiro é escasso ou que você não é digno da abundância. Em vez disso, você toma naturalmente decisões financeiras sábias a partir de um lugar de confiança e fé. Você confia que o dinheiro fluirá para você no momento perfeito e na quantidade perfeita para apoiar o seu bem maior na sua saúde. Quando você assume que tudo sempre dá certo para você, você deixa de temer a doença e o envelhecimento. Você deixa de assumir que seu corpo está trabalhando contra você. Você deixa de acreditar que é vítima da genética ou de circunstâncias além do seu controle. Em vez disso, você naturalmente faz escolhas que apoiam sua vitalidade e bem-estar. Você confia que seu corpo tem sabedoria e capacidade de cura infinitas. Você sabe que pode manter uma saúde radiante ao longo da vida. A chave para tornar essa suposição real em sua vida é começar a viver a partir dela, agora mesmo, independentemente de como parecem ser suas circunstâncias atuais. Não espere por provas de que tudo está dando certo para você antes de começar a assumir que tudo sempre dá certo para você. Isso é pensamento retrógrado. As provas virão após a suposição e não o contrário. Comece hoje percebendo quando você começa a se preocupar, duvidar ou temer. Nesses momentos, lembre-se gentilmente: eu sou alguém para quem tudo sempre dá certo. Não tente descobrir como isso vai acontecer. Não tente forçar um resultado específico. Simplesmente descanse na certeza de que tudo vai dar certo e que vai dar certo da maneira que for melhor para você. Mesmo que não seja exatamente como você imaginou originalmente, comece hoje interpretando todas as experiências através dessa nova lente. Quando algo parecer dar errado, pergunte a si mesmo como isso pode estar funcionando para mim. Quando uma oportunidade for adiada, pergunte a si mesmo que oportunidade melhor esse adiamento pode estar abrindo. Quando alguém o decepcionar, pergunte a si mesmo como isso pode estar me protegendo ou redirecionando para algo melhor. Comece hoje tomando decisões a partir dessa premissa. Em vez de perguntar, e se isso não der certo, pergunte a si mesmo, já que sei que isso vai dar certo para o meu bem maior, qual ação me parece mais alinhada e inspiradora? Em vez de planejar para o fracasso, planeje para o sucesso. Em vez de se proteger da decepção, abrase para possibilidades que excedem sua imaginação atual. A transformação que ocorre quando você realmente vive com base nessa premissa é nada menos que milagrosa. Você descobrirá que a ansiedade e a preocupação desaparecem naturalmente porque não há mais nada com que se preocupar. Você descobrirá que a tomada de decisões se torna mais fácil porque você confia que qualquer decisão sincera o levará aonde você precisa estar. Você descobrirá que os relacionamentos melhoram porque você não está mais tentando controlar os resultados ou se proteger da decepção. Você também descobrirá que oportunidades que você nunca poderia ter planejado ou mesmo imaginado começam a aparecer. Portas que você nem sabia que existiam se abrem. Pessoas entram em sua vida e contribuem para o seu sucesso e felicidade de maneiras que você nunca esperava. Recursos se tornam disponíveis exatamente quando você precisa deles. Soluções se apresentam para problemas que antes pareciam insuperáveis. Isso não é coincidência, meus amigos. Isso é lei. Esse é o resultado natural de viver com a premissa de que tudo sempre dá certo para você. Quando você incorpora essa premissa, você literalmente se torna um ímã para a boa sorte, para o momento certo, para sincronicidades perfeitas, para o que os outros chamam de sorte, mas que você reconhecerá como o resultado inevitável de sua convicção interior. Mas talvez o mais importante seja que quando você vive com base nessa premissa, você descobre uma paz e uma alegria que são independentes de suas circunstâncias. Você não precisa mais que tudo no seu mundo externo seja perfeito para você passar. Você não precisa mais controlar todos os resultados para se sentir seguro. Você não precisa mais da validação constante dos outros para se sentir digno. Em vez disso, você carrega dentro de si um conhecimento inabalável de que tudo está bem
que você está exatamente onde precisa estar, que tudo está se desenrolando no momento perfeito para o seu bem maior. Essa paz interior se torna a base a partir da qual você cria sua vida. E a partir dessa base, você só pode criar beleza, harmonia, sucesso e alegria. Agora quero abordar algo que muitas vezes preocupa as pessoas quando ouvem esse ensinamento pela primeira vez. Elas se preocupam que, se assumirem que tudo sempre dá certo para elas, se tornarão passivas ou complacentes. Elas temem que deixarão de se esforçar ou de buscar melhorias. Deixe-me assegurar-lhe que o oposto é verdadeiro. Quando você realmente acredita que tudo sempre dá certo para você, você se torna mais ativo, não menos ativo, porque suas ações não são mais motivadas pelo medo, pelo desespero ou pela necessidade de forçar resultados. Em vez disso, suas ações fluem da inspiração, da alegria, da emoção, de participar do maravilhoso desdobramento da sua vida. A pessoa que assume que tudo sempre dá certo para ela não fica sentada esperando as coisas acontecerem. Ela segue, em frente com confiança, sabendo que cada passo que dá é apoiado pelo universo. Ela assume riscos que o pensamento baseado no medo nunca permitiria. Ela persegue sonhos que outros consideram impossíveis. Ela persiste diante de desafios que impediriam outros de seguir em frente, não porque é teimosa, mas porque sabe que cada desafio é simplesmente parte da jornada para o seu sucesso inevitável. Essa suposição também não significa que você nunca enfrentará dificuldades ou desafios. Significa que quando você os enfrentar, você os encontrará com um estado de consciência totalmente diferente. Em vez de ver os desafios como evidência de que a vida está contra você, você os verá como evidência de que a vida está a seu favor, preparando você, fortalecendo você, redirecionando você para algo ainda melhor do que você tinha em mente originalmente. Cada desafio se torna uma oportunidade de provar a si mesmo que tudo realmente dá certo para você. Cada obstáculo se torna uma chance de demonstrar sua fé na bondade e inteligência fundamentais da vida. Cada revés se torna uma preparação para um retorno que excede seu nível anterior de sucesso e felicidade. É por isso que enfatizo que você deve agir como se tudo sempre desse certo para você. Não apenas pensar, esperar ou desejar. Agir assim significa incorporar essa verdade em sua vida diária, em suas decisões, em suas respostas, em suas interações com os outros. Significa viver a partir dessa suposição de forma tão completa que ela se torna quem você é, não apenas algo em que você acredita. Quando você age como se tudo sempre desse certo para você, você naturalmente se torna mais generoso, porque sabe que sempre há o suficiente. Você se torna mais paciente, porque confia no tempo divino. Você se torna mais amoroso, porque não está se protegendo da decepção. Você se torna mais criativo, porque não está se limitando ao que parece realista ou prático. Você se torna mais corajoso, porque sabe que mesmo que as coisas não saiam conforme seu plano original, elas darão certo para o seu bem maior. Os efeitos dessa suposição se estendem muito além da sua vida pessoal. Quando você incorpora a verdade de que tudo sempre dá certo para você, você se torna uma fonte de esperança e inspiração para os outros, sua fé se torna contagiante. Sua paz se torna magnética. Sua alegria se torna um presente para todos que você encontra. Os outros vão perceber que há algo diferente em você, algo que não conseguem identificar. Eles vão ver que você lida com os desafios com uma graça incomum que aborda as oportunidades, com uma confiança incomum que trata os contratempos como inconveniências temporárias, em vez de derrotas permanentes. Eles vão testemunhar sua vida dando certo de maneiras que parecem boas demais para ser verdade, e vão começar a se perguntar se talvez o mesmo seja possível para eles. É assim que a consciência se espalha, meus amigos. É assim que o mundo se transforma. Uma pessoa, de cada vez uma suposição, de cada vez uma vida de cada vez. Quando você realmente incorpora a suposição de que tudo sempre dá certo para você, você se torna a prova viva de que a vida é boa, que o universo é amigável, que há inteligência e amor operando por trás de todas as circunstâncias. Mas você deve começar por si mesmo.
Você deve estar disposto a dar um salto de fé para viver a partir dessa suposição, mesmo quando seus sentidos lhe dizem o contrário. Mesmo quando os outros acharem que você está sendo irrealista, mesmo quando suas experiências passadas parecerem contradizer o que estou dizendo. Eu prometo isso a você. Se você se comprometer a viver com base nessa suposição pelos próximos 30 dias, se agir como se tudo sempre desse certo para você, independentemente do que pareça estar acontecendo em sua vida, você começará a ver evidências que o surpreenderão. Você começará a experimentar sincronicidades que o deixarão maravilhado. Você começará a atrair oportunidades, recursos e relacionamentos que excederão sua imaginação atual. Mas, mais do que isso, você começará a experimentar uma mudança fundamental em seu relacionamento com a própria vida. Você passará de se sentir uma vítima das circunstâncias para se reconhecer como um criador consciente de sua experiência. Você passará de reagir à vida para responder à vida a partir de um lugar de poder e sabedoria. Você passará de sobreviver à vida para prosperar na vida. Essa suposição de que tudo sempre dá certo para você não é apenas uma filosofia bonita ou uma afirmação positiva. É o reconhecimento da verdade do seu ser. Você não está separado da vida. Você não está à mercê de forças além do seu controle. Você é a própria consciência se expressando como um ser humano único e magnífico. E a consciência sempre funciona para si mesma, porque a consciência é tudo o que existe. Quando você realmente entende isso, quando você realmente incorpora, quando você realmente vive a partir disso, todo o seu mundo se transforma. O que antes parecia impossível se torna inevitável. O que antes trazia medo traz entusiasmo. O que antes criava ansiedade cria expectativa. O que antes parecia uma luta parece uma aventura. Esta é a vida que espera por você, meus amigos. Esta é a vida que é seu direito de nascença. Esta é a vida que se torna disponível para você no momento em que decide agir como se tudo sempre desse certo para você. Não amanhã, não quando suas circunstâncias melhorarem, não quando você se sentir mais confiante ou mais preparado, mas agora neste exato momento. A escolha é sua. Você pode continuar a viver partindo do pressuposto de que a vida é difícil, que o sucesso é limitado, que a decepção é inevitável, que você deve lutar e batalhar por tudo o que deseja. Ou você pode escolher viver partindo do princípio de que tudo sempre dá certo para você, que a vida está conspirando a seu favor, que todas as experiências são projetadas para contribuir para o seu crescimento, felicidade e sucesso. Convido você a fazer essa escolha. Conscientemente, deliberadamente, corajosamente, convido você a acreditar que tudo sempre dá certo para você e a viver a partir dessa crença, de forma tão completa, que ela se torne sua nova identidade, sua nova realidade, sua nova vida. No momento em que você fizer essa escolha, no momento em que começar a agir como se tudo sempre desse certo, para você, você descobrirá que sempre deu e sempre dará. Isso não é algo que você precisa criar, conquistar ou merecer. É algo que você precisa reconhecer, aceitar e incorporar. Tudo sempre dá certo para você, porque você é a própria vida se expressando na forma humana. Tudo sempre dá certo para você, porque existe apenas uma consciência, uma inteligência, um amor. E você é isso. Tudo sempre dá certo para você, porque essa é a natureza da consciência, conhecer a si mesma como boa, como inteira, como perfeita, como eternamente em expansão para expressões maiores de amor, alegria e beleza. Essa é a sua verdade, meus amigos. Essa é a sua realidade. Essa é a sua vida esperando por você para reivindicá-la, vivê-la, ser ela. Haja como se tudo sempre desse certo para você e descubra que sempre dá. Imagine por um momento que você está diante de um vasto oceano. As ondas quebram na costa, cada uma única, mas parte de um todo maior. Você, meu querido ouvinte, como esse oceano ilimitado, poderoso e cheio de potencial inexplorado. Mas com que frequência você reconhece essa verdade? Com que frequência você olha para dentro e reconhece a centelha divina que reside em seu próprio ser? Muitos de nós passamos nossos dias
sentindo-nos à deriva, perdidos em um mar de circunstâncias e opiniões externas. Permitimos que o barulho do mundo abafe os sussurros de nossa própria sabedoria interior. Mas eu lhe digo agora com absoluta certeza que a chave para encontrar o caminho que leva aos tesouros do seu verdadeiro eu não está no mundo exterior, mas dentro de você. Concentrar-se em si mesmo não é um ato de egoísmo como alguns podem querer fazer você acreditar. Não é o ato mais profundo de amor e respeito que você pode oferecer ao mundo, pois quando você cuida do jardim da sua própria alma, você cultiva beleza e abundância que transbordam naturalmente para todos ao seu redor. Considere a bolota. Dentro de sua casca humilde está o projeto de um carvalho poderoso. Ela não olha para outras árvores para saber como crescer. Ela não pede permissão à floresta para alcançar o céu. Ela simplesmente se volta para dentro, acessa a sabedoria codificada em sua própria essência e se torna o que sempre foi destinada a ser. Você, meu amigo, não é diferente. Dentro de você está a semente da grandeza, esperando para ser cultivada e trazida ao mundo. Mas para fazer isso, você deve primeiro reconhecer e abraçar essa verdade fundamental. Você é o autor da sua própria história, o criador da sua própria realidade. A sensação de estar perdido vem de uma desconexão com o seu verdadeiro eu. É o resultado de procurar fora de si respostas que só podem ser encontradas dentro de você. Quando você se concentra em si mesmo, começa a descascar as camadas de condicionamentos e crenças falsas que obscureceram sua visão. Você começa a ouvir a voz suave da sua intuição guiando em direção ao seu verdadeiro caminho. Vamos nos aprofundar nesse conceito. Imagine sua mente como um vasto território inexplorado. Montanhas de potencial inexplorado, vales de talentos ocultos, rios de criatividade fluindo pela paisagem da sua consciência. Ao se concentrar em si mesmo, você se torna o intrépido explorador desse mundo interior. Cada dia se torna uma oportunidade de descoberta, de desenterrar os tesouros que estão adormecidos dentro de você. Mas como você pode perguntar a alguém? Começa essa jornada de foco em si mesmo. A resposta, meus queridos amigos, está no poder da sua imaginação. Pois a sua imaginação não é mera fantasia ou devaneio idólatra. É a própria oficina da criação, o lugar onde seus desejos e sua realidade se cruzam. Quando você se sentir perdido, feche os olhos e imagine-se como realmente deseja ser. Veja-se confiante, determinado e irradiando paz interior e alegria. Sinta a sensação de ser essa pessoa, de incorporar essas qualidades, pois nesse momento de imaginação, você está plantando a semente do seu eu futuro no solo fértil do seu subconsciente. Isso não é mero pensamento positivo ou devaneio. É o uso deliberado da faculdade da imaginação que Deus lhe deu para remodelar seu autoconceito e, consequentemente, todo o seu mundo. Pois assim como é dentro, assim é fora. O mundo que você experimenta não é mais do que um reflexo do seu estado interior. Concentrar-se em si mesmo significa assumir a responsabilidade por esse mundo interior. Significa cuidar cuidadosamente do jardim da sua mente, arrancando as ervas daninhas da dúvida e do medo e plantando as sementes da fé e da possibilidade. Significa estar atento aos pensamentos que você alimenta, às emoções que cultiva e às crenças que você preza. Muitos de vocês foram ensinados que focar em si mesmo é de alguma forma errado ou egoísta. Mas eu digo a vocês que é a forma mais elevada de serviço que você pode oferecer ao mundo. Pois como você pode dar o que não possui, como você pode tirar os outros da escuridão se você mesmo está perdido? Ao se concentrar no seu próprio crescimento, no seu próprio alinhamento com o seu eu superior, você se torna um farol de luz para os outros seguirem. Considere os grandes líderes e visionários ao longo da história. Eles não alcançaram a grandeza conformando-se às expectativas dos outros ou perdendo-se nas opiniões das massas. Não eles ousaram olhar para dentro de si mesmos, confiar em sua própria orientação interior e trazer à tona os dons únicos que somente eles podiam oferecer ao mundo. Você, meu querido ouvinte, tem um propósito único, uma missão divina,
que somente você pode cumprir. Mas para descobrir e viver esse propósito, você deve primeiro voltar para casa, para dentro de si mesmo. Você deve aprender a silenciar o ruído externo e ouvir os sussurros do seu próprio coração. Essa jornada de foco em si mesmo nem sempre é fácil. É preciso coragem para enfrentar seus medos e confrontar as crenças limitantes que o impediram de avançar. É preciso disciplina para escolher consistentemente pensamentos e ações que estejam alinhados com a sua visão mais elevada para si mesmo. Mas eu lhe garanto que as recompensas são imensas. À medida que você começa a se concentrar em si mesmo, você descobrirá que a sensação de estar perdido se dissipa gradualmente. Ela é substituída por um profundo senso de conhecimento, uma certeza sobre quem você é e o que você está aqui para fazer. Isso não é arrogância ou egoísmo. É simplesmente o estado natural de um ser que se lembrou de sua verdadeira identidade como um criador divino. Imagine acordar todas as manhãs com um senso claro de propósito, sentindo-se totalmente alinhado com seu verdadeiro eu. Imagine passar o dia com uma confiança inabalável, sabendo que você está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que deve fazer. Isso não é um sonho distante ou um ideal inatingível. É o seu direito de nascença e se torna sua realidade quando você se compromete a se concentrar em si mesmo. Mas deixe-me esclarecer. Concentrar-se em si mesmo não significa isolar-se dos outros ou ignorar o mundo ao seu redor. Pelo contrário, à medida que você se torna mais centrado em seu verdadeiro eu, você naturalmente se torna mais conectado com toda a vida. Você começa a ver o divino em cada pessoa que encontra e a reconhecer a interconexão de todas as coisas. Seus relacionamentos melhoram porque você não busca mais a validação ou a completude nos outros. Você chega a cada interação inteiro e completo em si mesmo, oferecendo sua presença autêntica como um presente. Seu trabalho se torna mais gratificante porque flui de suas verdadeiras paixões e talentos, em vez de um senso de obrigação ou da necessidade de provar seu valor. A chave para essa transformação está na sua capacidade de aproveitar o poder da sua imaginação, pois sua imaginação é a ponte entre sua realidade atual e a vida que você deseja viver. É através do uso consistente e deliberado da sua imaginação que você remodela o conceito de si mesmo e, consequentemente, todo o seu mundo. Quando você se sentir perdido ou sobrecarregado, recomendo que faça uma pausa e se volte para dentro. Feche os olhos e imagine-se como a pessoa que você deseja ser. Veja-se movendo pela vida com propósito e graça. Sinta as emoções de alegria, confiança e paz interior, que surgem naturalmente ao viver como seu verdadeiro eu. Mantenha essa imagem e esses sentimentos com fé inabalável, sabendo que o que você pode conceber e acreditar, você pode alcançar. Essa prática de autofoco imaginativo não é um evento único. É um modo de vida, um processo contínuo de alinhar seus pensamentos, sentimentos e ações com sua visão mais elevada para si mesmo. Requer persistência e paciência, pois o mundo exterior nem sempre muda da noite para o dia. Mas garanto-lhe que, à medida que permanecer fiel a este trabalho interior, o seu mundo exterior irá inevitavelmente conformar-se com o seu novo autoconceito. Lembre-se de que a sensação de estar perdido é apenas um sinal de que se desconectou temporariamente do seu verdadeiro eu. É um convite para se voltar para dentro, para se reconectar com a sabedoria e o poder que residem dentro de si. Abrace esse sentimento como um catalisador para o crescimento, como uma oportunidade de aprofundar seu autoconhecimento e fortalecer sua fé em sua própria natureza divina. Ao se concentrar em si mesmo, você pode encontrar resistência tanto interna quanto externa. Velhos hábitos de pensamento e comportamento podem tentar se reafirmar. Outras pessoas em sua vida podem não compreender ou apoiar sua jornada de autodescoberta. Mas não deixe que esses obstáculos o impeçam. Eles são apenas testes de seu comprometimento. Aproveite a oportunidade para reforçar seu novo autoconceito e demonstrar o poder da sua imaginação focada. Pense em si mesmo
como um escultor esculpindo um bloco de mármore para revelar a obra-prima que existe dentro dele. A cada dia, com cada pensamento e ação, você está esculpindo sua vida, revelando cada vez mais o seu verdadeiro eu. A sensação de estar perdido diminui a cada golpe do cinzel, a cada ato de autofoco e autoalinhamento. Mas lembrem-se, meus queridos, amigos, esse trabalho de foco em si mesmo não se trata de chegar ao destino final. Não se trata de se tornar uma versão perfeita e impecável de si mesmo. Trata-se de abraçar a jornada de crescimento contínuo e autodescoberta. Trata-se de se apaixonar pelo processo de se tornar, de revelar cada vez mais o seu potencial infinito. À medida que você se concentra em si mesmo, você descobrirá que sua definição de sucesso muda. Você não mais medirá seu valor por padrões externos ou pelas opiniões dos outros. Em vez disso, você encontrará satisfação em ser fiel a si mesmo, em expressar seus dons únicos, em viver cada dia com autenticidade e propósito. O mundo precisa que você se concentre em si mesmo. Ele precisa que você pare de se sentir perdido e entre na plenitude de quem você realmente é. Pois quando você faz isso, você se torna um exemplo vivo do que é possível. Você inspira outras pessoas a olharem para dentro de si mesmas para descobrir seus próprios tesouros escondidos. Imagine um mundo onde cada pessoa está totalmente alinhada com seu verdadeiro eu, expressando seus dons únicos e vivendo seu propósito divino. Isso não é uma fantasia utópica. É o resultado natural de cada indivíduo escolher se concentrar em si mesmo para nutrir seu próprio crescimento e autorrealização. Ao embarcar nessa jornada de foco em si mesmo, lembre-se de que você nunca está realmente sozinho. O mesmo poder que criou as estrelas e colocou os planetas em movimento reside dentro de você. Ele está sempre disponível para guiá-lo, apoiá-lo e iluminar seu caminho. Confie nesse poder. Apoie-se nele. Permita que ele atue através de você, enquanto se concentra em se tornar a melhor versão de si mesmo. A sensação de estar perdido não é o seu estado natural. É uma condição temporária que surge quando você esquece sua verdadeira identidade, quando procura fora de si mesmo por orientação e validação. Mas eu lhe digo agora, tudo o que existe aqui já está dentro de você. As respostas que você busca, a paz que você anseia, o propósito que você deseja. Tudo isso está esperando para ser descoberto nas profundezas do seu próprio ser. Focar em si mesmo é embarcar na maior aventura da sua vida. É uma jornada de autodescoberta, de autocriação, de autorrealização. É o caminho para a verdadeira liberdade, para a paz inabalável, para a alegria sem limites. E começa com uma escolha simples. A escolha de se voltar para dentro, de confiar na sua própria orientação interior, de acreditar no poder da sua própria imaginação. À medida que você faz essa escolha dia após dia, momento após momento, você descobrirá que a sensação de estar perdido desaparece gradualmente. Ela é substituída por um profundo senso de conhecimento, uma certeza sobre quem você é e por que está aqui. Você começa a viver a vida com graça e facilidade, totalmente presente em cada momento, expressando plenamente seus dons únicos. Mas deixe-me alertá-lo. Essa jornada de foco em si mesmo nem sempre é confortável. Ela vai desafiá-lo a enfrentar seus medos, questionar suas crenças antigas e sair da sua zona de conforto. Haverá momentos de dúvida, momentos em que a velha sensação de estar perdido tentará se reafirmar. Nesses momentos, lembre-se de que o desconforto é muitas vezes um sinal de crescimento. Aceite-o como uma evidência de que você está se expandindo, evoluindo, tornando-se mais quem você realmente quer. À medida que você se concentra em si mesmo, pode descobrir que certos relacionamentos ou situações em sua vida começam a mudar. Isso é natural e necessário. Assim como uma cobra precisa trocar a pele velha para crescer, você também precisa estar disposto a abrir mão de tudo o que não serve mais ao seu bem maior. Confie nesse processo de renovação e transformação. Saiba que à medida que você se alinha mais plenamente com seu verdadeiro eu, você naturalmente atrai pessoas e circunstâncias
que apoiam seu crescimento e refletem seu novo autoconceito. Lembre-se, meus queridos amigos, que se concentrar em si mesmo não é um ato egoísta. É a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelo mundo, pois à medida que você nutre seu próprio crescimento, cultiva sua paz interior e sua alegria, você naturalmente se torna uma fonte de inspiração e elevação para os outros. Sua própria presença se torna uma bênção, um lembrete para todos que o encontram de seu próprio potencial divino. Portanto, eu o exorto: pare de procurar fora de si mesmo por orientação ou validação. Parem de permitir que as opiniões e expectativas dos outros ditem o seu caminho. Voltem-se para dentro e concentrem-se em vocês mesmos. Explorem a vasta paisagem da sua própria consciência. Descubram os tesouros que estão escondidos dentro de vocês. Confiem na sabedoria do seu próprio coração, no poder da sua própria imaginação. Ao fazer isso, vocês descobrirão que a sensação de estar perdido se torna uma memória distante. Ela é substituída por um profundo senso de propósito e pela certeza de que vocês estão exatamente onde precisam estar, fazendo exatamente o que você deve fazer. Você passa pela vida com graça e facilidade, totalmente presente em cada momento, expressando plenamente seus dons únicos. Isso, meus queridos amigos, é o que significa viver verdadeiramente. Isso é o que significa realizar seus desenvolvedores. E tudo começa com a escolha simples, mas profunda, de se concentrar em si mesmo, acreditar na sua própria divindade inerente, confiar no poder da sua própria imaginação para moldar a sua realidade. Então, eu digo a você agora, com todo o amor e convicção do meu coração: concentre-se em si mesmo, pare de se sentir perdido. Abrace o ser magnífico que você realmente é. Entre na plenitude do seu potencial divino, pois ao fazer isso, você não apenas transforma sua própria vida, mas contribui para a transformação do mundo inteiro. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Você não é uma coleção aleatória de células e experiências. Você é um ser divino, criado à imagem e semelhança de Deus, dotado do poder de criar sua realidade através do uso focado de sua imaginação. Abrace essa verdade. Viva a partir desse entendimento e observe sua vida se desenrolar de maneiras mais belas e milagrosas do que você jamais ousou sonhar. Ao encerrarmos esta palestra, quero que você reserve um momento para refletir sobre o que ouviu. Sinta a verdade dessas palavras ressoando dentro de você. Reconheça que o poder de mudar sua vida, de encontrar seu propósito, de parar de se sentir perdido, sempre esteve dentro de você. Não é algo que você precisa adquirir ou conquistar. É seu direito de nascença, esperando para ser reivindicado. A partir deste momento, comprometa-se a se concentrar em si mesmo com dedicação inabalável. Comprometa-se a nutrir seu mundo interior, a cultivar pensamentos e sentimentos que estejam alinhados com sua visão mais elevada para si mesmo. Comprometa-se a usar sua imaginação de forma deliberada e consistente para moldar seu autoconceito e, consequentemente, sua realidade. Ao sair deste lugar e retornar à sua vida cotidiana, leve esta mensagem com você. Deixe que ela seja um farol de luz, guiando você de volta a si mesmo sempre que se sentir perdido ou oprimido. Lembre-se de que, dentro de você, existe um potencial infinito esperando para ser expresso. Você é o autor da sua própria história, o criador da sua própria realidade. Concentrem-se em vocês mesmos, meus queridos amigos. Parem de se sentir perdidos. Entrem na magnificência de quem vocês realmente são. Pois ao fazer isso, vocês não apenas transformam sua própria vida, mas se tornam um exemplo vivo do que é possível para toda a humanidade. Vocês se tornam uma luz no mundo, iluminando o caminho para que outros sigam. Sigam em frente com confiança, com fé, com um compromisso inabalável com seu próprio crescimento e autorrealização. Saiba que ao se concentrar em si mesmo, ao se alinhar mais plenamente com sua verdadeira natureza, você naturalmente cumpre seu propósito divino. Você se torna uma bênção para o mundo simplesmente por ser seu eu autêntico. Lembre-se, o sentimento de estar perdido não é seu estado natural.
é apenas um sinal de que você esqueceu temporariamente quem você realmente é. Mas agora você sabe a verdade. Agora você tem as ferramentas para se reconectar com sua sabedoria interior e acessar seu potencial infinito para criar a vida que deseja. Então digo a você uma última vez, concentre-se em si mesmo. Pare de se sentir perdido. Abrace a jornada da autodescoberta e da autocriação. Confie no poder da sua imaginação para moldar a sua realidade. Acredite na divindade dentro de você e observe os milagres se desenrolarem na sua vida. Você é mais poderoso do que imagina. Você é mais amado do que pode imaginar. Você está aqui por um propósito divino. Abrace essa verdade. Viva a partir desse entendimento e deixe sua luz brilhar intensamente no mundo. Pois ao fazer isso, você não apenas cumpre seu próprio destino, mas inspira outros a fazer o mesmo. Vá agora com minhas bênçãos e com pleno conhecimento de sua própria natureza divina. Concentre-se em si mesmo. Pare de se sentir perdido e entre na plenitude de quem você realmente é. O mundo está esperando por seus dons únicos para a expressão do seu verdadeiro eu. Não o deixe esperando mais. A hora é agora. Você está pronto. Abrace seu poder. Abrace seu propósito. Abrace o ser magnífico que você é. E assim é. Deixe-me deixar uma coisa bem clara no início de nossa discussão. Quando falo de Deus ordenando seus passos, não estou me referindo a alguma divindade externa que manipula sua vida como peças em um tabuleiro de xadrez. Não estou falando do Deus que é sua própria imaginação humana maravilhosa, o Deus que é a própria consciência que habita dentro de você, pois a consciência é a única realidade e sua consciência é Deus em ação. Esta noite desejo compartilhar com você como Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, ordena seus passos todos os dias. Pois uma vez que você compreenda verdadeiramente esse princípio, nunca mais se sentirá perdido, abandonado ou à mercê do acaso. Você saberá com absoluta certeza que cada evento, cada encontro, cada circunstância em sua vida é divinamente orquestrado pelo Deus dentro de você. Vamos começar com uma verdade fundamental. O mundo que você percebe nada mais é do que um espelho refletindo o conteúdo de sua consciência. Como é dentro, é fora. Suas suposições, crenças e sentimentos internos são continuamente projetados para fora e solidificados no que você chama de realidade. É assim que Deus ordena seus passos, através do poder de suas suposições. Considere por um momento o que você assume ser verdade sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo em geral. Essas suposições, essas crenças fixas, não são meros pensamentos. São forças criativas que moldam e formam a essência da sua experiência. Quando você assume que a vida é difícil, que as pessoas não são confiáveis, que o sucesso está além do seu alcance, você está naquele momento ordenando seus passos em direção a experiências que confirmarão essas suposições. Por outro lado, quando você assume o melhor, quando você vive com a certeza de que é guiado, protegido e divinamente apoiado, você está ordenando seus passos em direção às manifestações dessas verdades superiores. Essa é a lei, e a lei é Deus em ação. Mas como você pode perguntar, esse processo se desenrola na realidade prática do seu dia a dia? Deixe-me ilustrar com um exemplo simples. Imagine que você acorda de manhã com um sentimento de alegria e expectativa. Você vive na suposição de que este dia trará oportunidades maravilhosas e encontros agradáveis. À medida que o dia avança, você se vê naturalmente atraído por certos lugares, certas pessoas, certas atividades. Talvez você decida, por capricho, tomar um caminho diferente para o trabalho ou visitar um café onde nunca esteve antes. Nesse café, você conhece alguém que lhe apresenta uma ideia ou oportunidade que se alinha perfeitamente com um desejo que você vem nutrindo em seu coração. Foi sorte. Foi coincidência. Não, meu querido amigo. Foi Deus ordenando seus passos. A suposição de alegria e oportunidade que você incorporou pela manhã foi a diretriz divina que orquestrou cada momento do seu dia, levando você, sem desviar do caminho, para a realização dessa suposição.
Agora, vamos nos aprofundar no mecanismo pelo qual Deus ordena seus passos. Tudo começa com um estado de consciência. Um estado é um humor, uma atitude, um sentimento sobre você mesmo ou sobre a vida. A qualquer momento, você está habitando um estado particular. E desse estado, certos comportamentos, pensamentos e ações fluem naturalmente. Se você está em um estado de ansiedade, terá pensamentos ansiosos, perceberá ameaças potenciais em seu ambiente e tomará medidas destinadas a se proteger do perigo percebido. Se você está em um estado de confiança, terá pensamentos empoderadores, perceberá oportunidades em seu ambiente e tomará medidas ousadas alinhadas com seus desejos. A chave para permitir que Deus ordene seus passos de uma forma que leve à realização dos seus desejos é escolher conscientemente o estado a partir do qual você opera. Essa escolha não é feita por meio de uma decisão intelectual, mas por meio do sentimento da emoção da convicção de que o estado desejado já é seu. Em minha própria experiência, testemunhei esse princípio em ação inúmeras vezes. Lembro-me de um período da minha vida em que desejava compartilhar esses ensinamentos com um público mais amplo. Em vez de me esforçar e lutar para que isso acontecesse por meios externos, simplesmente assumi o sentimento de já ser um professor e autor de sucesso, alcançando milhares de pessoas com esta mensagem de verdade. A partir desse estado de desejo realizado, dei-me conta de que estava naturalmente a dar certos passos, a tomar certas decisões, a dizer certas palavras, tudo o que conduziu, com o que parecia ser uma precisão milagrosa, a oportunidades que permitiram que este desejo se materializasse no meu mundo. Mas não houve nenhum milagre, apenas a lei perfeita e imutável da consciência. Essa lei opera com precisão matemática. Assim como 2 mais 2 é igual a 4, suas suposições devem se cristalizar em fatos objetivos em seu mundo. É assim que Deus ordena seus passos, não por meio de intervenções caprichosas ou favores arbitrários, mas através da operação impecável da lei. Mas eu ouço sua objeção surgindo. Se Deus está ordenando meus passos e Deus é minha própria imaginação humana maravilhosa, porque eu experimento eventos indesejados, porque encontro obstáculos e dificuldades, certamente não estou imaginando conscientemente esses desafios. A resposta está no que chamo de sua dieta mental. A soma total dos pensamentos, crenças e suposições que você aceitou como verdadeiros ao longo da sua vida. Muitos deles foram implantados em sua consciência durante a infância por pais professores e figuras de autoridade bem-intencionados, mas que também agiam com base em um entendimento limitado. Outros foram formados através da sua interpretação de experiências passadas. Essas crenças e suposições operam abaixo do limiar da sua consciência, direcionando silenciosamente os seus passos para experiências que as confirmam. É por isso que o autoexame é tão crucial. Você deve se tornar consciente do conteúdo da sua consciência se quiser assumir o controle da direção da sua vida. Eu lhe digo agora, com absoluta convicção, que não existe nenhuma força fora da sua própria consciência que possa ditar o curso da sua vida. Não há destino, sorte ou acaso que possam se sobrepor ao poder criativo de suas suposições. Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, ordena seus passos em perfeita harmonia com o que você aceita como verdade. Deixe-me compartilhar com você um princípio que transformou inúmeras vidas. O princípio da revisão. A revisão é a arte de reescrever mentalmente eventos passados para alinhá-los com seus desejos. Se você passou por algo indesejado, pode revisar esse evento em sua imaginação para que ele se desenrole da maneira que você preferiria. Ao fazer isso, você altera não apenas sua memória do passado, mas também a trajetória do seu futuro. Por que a revisão funciona? Porque o tempo, como o experimentamos neste mundo tridimensional, é uma ilusão. Existe apenas o eterno, agora, o momento presente em que todas as possibilidades existem simultaneamente. Quando você revisa o passado em sua imaginação, não está fingindo ou fantasiando. Você está realmente selecionando uma realidade diferente da infinita variedade de realidades possíveis que existem em sua consciência. Por meio da revisão,
Você limpa sua dieta mental de suposições e crenças tóxicas que têm ordenado seus passos em direção a experiências indesejadas. Você as substitui por suposições empoderadoras que, com a mesma precisão, ordenarão seus passos em direção às experiências desejadas. Mas talvez o aspecto mais profundo de Deus ordenando seus passos seja este: o propósito final por trás de cada evento, cada encontro, cada circunstância em sua vida é despertá-lo para a sua verdadeira identidade como Deus. Tudo o que acontece com você, quer você rotule como bom ou ruim, é projetado para levá-lo a essa realização suprema. É por isso que eu o exorto a não julgar os eventos de sua vida pelas aparências. O encontro que parece mais desafiador pode ser o catalisador necessário para impulsioná-lo em direção a uma compreensão maior de sua natureza divina. A decepção que parece mais amarga pode ser a experiência precisa necessária para dissolver uma crença limitante que o mantém cativo. Deus ordena seus passos não para seu conforto, mas para seu despertar. E nesse despertar reside uma alegria e uma liberdade que transcendem todos os prazeres e sucessos mundanos. Considere a história de José na Bíblia. Vendido como escravo, por seus irmãos preso injustamente esquecido, por aqueles a quem ajudou aparentemente. Os passos de José estavam sendo ordenados em direção ao sofrimento. No entanto, cada um desses eventos aparentemente trágicos o estava posicionando exatamente onde ele precisava estar para cumprir seu propósito final e realizar sua identidade divina. Quando José finalmente se revelou a seus irmãos, ele proferiu estas palavras profundas: "Mas quanto a vocês, pensaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem." José reconheceu que, apesar das aparências do mal, Deus estava ordenando seus passos em direção a um bem maior que não poderia ter sido alcançado por meio de qualquer outra sequência de eventos em sua vida. Você consegue olhar para trás e ver eventos que pareciam trágicos ou dolorosos na época em que ocorreram, mas que mais tarde descobriu que eram passos essenciais que o levaram a um bem maior. Essa é a sabedoria do retrospecto. Mas eu lhe digo que você não precisa esperar o tempo passar para ganhar essa perspectiva. Você pode saber agora mesmo que, independentemente das aparências, Deus está ordenando seus passos em direção ao seu bem maior, seu despertar completo. Mas como você se alinha com essa orquestração divina? Como você participa conscientemente da ordenação de seus passos? A resposta é simples e profunda. Você deve viver a partir do fim. Viver a partir do fim significa assumir o sentimento de que seu desejo foi realizado. Habitar na certeza absoluta de que o que você deseja já é seu, não como uma possibilidade futura, mas como um fato presente. Quando você vive a partir do fim, não está tentando fazer algo acontecer. Você está reconhecendo o que já existe no reino da consciência, que é a única realidade. Esse princípio é lindamente ilustrado nas Escrituras. Portanto, eu vos digo tudo o que desejardes quando orardes, crede que já o recebestes e tereis. Acreditar que você recebe antes de ver. Evidências externas é a essência de viver a partir do fim. É o reconhecimento de que na consciência, na imaginação, na única realidade que realmente existe seu desejo, já está realizado. Quando você vive a partir do fim, Deus ordena seus passos com precisão impecável em direção à manifestação desse fim em sua experiência tridimensional. Você não precisa se preocupar com o como ou o quando. Sua única responsabilidade é permanecer fiel à suposição de que seu desejo já é seu. Essa fidelidade à sua suposição é o que as Escrituras chamam de fé. Fé não é esperar ou desejar. É a convicção da realidade das coisas que ainda não foram vistas com os olhos físicos. É saber que o que é verdadeiro na consciência deve, por lei, se materializar na experiência. Lembro-me de uma senhora que assistiu às minhas palestras em Nova York. Ela desejava um apartamento específico em um prédio que não tinha vagas. Em vez de se concentrar na aparente impossibilidade de seu desejo, ela começou a viver a partir do fim. Todas as noites, antes de dormir, ela imaginava adormecer naquele apartamento, sentindo a satisfação de já morar lá. Ela persistiu nessa
Suposição por várias semanas, sem nunca vacilar apesar do fato de não haver nenhuma evidência externa para apoiar sua afirmação. Então, através de uma série de eventos que nenhum intelecto humano poderia ter planejado ou previsto, o apartamento exato que ela desejava ficou disponível e ela recebeu a oferta de aluguel. Foi coincidência. Não foi Deus ordenando seus passos em perfeita sintonia com sua suposição persistente. A sensação de morar naquele apartamento que ela mantinha fielmente em sua imaginação foi a diretriz divina que orquestrou todos os eventos que levaram à sua manifestação física. Essa senhora não precisou manipular circunstâncias ou persuadir pessoas. Ela não precisou tramar, planejar ou lutar. Ela simplesmente precisou assumir a sensação de que seu desejo havia se realizado. E a partir desse estado de realização, Deus ordenou seus passos sem vacilar em direção à concretização objetiva de seu desejo. Agora deixe-me abordar uma questão que surge com frequência. Se Deus está ordenando meus passos, e Deus é minha própria imaginação humana maravilhosa, eu tenho livre arbítrio. Estou realmente fazendo escolhas ou tudo é predeterminado? A resposta é profunda e paradoxal. Você tem liberdade absoluta para escolher o estado de consciência a partir do qual opera. Esse é o seu direito divino, o seu dom divino, e nenhuma pessoa ou circunstância pode privá-lo disso. No entanto, uma vez que você escolheu um estado, os pensamentos, sentimentos, ações e experiências que fluem desse estado são determinados pela natureza do próprio estado. Se você escolher um estado de consciência de riqueza, você naturalmente pensará, sentirá e agirá de maneira consistente. Com esse estado e suas experiências, refletirão essa consciência de volta para você. Se você escolher um estado de consciência de pobreza, seus pensamentos, sentimentos, ações e experiências também se alinharão com essa escolha. Este é o verdadeiro significado do livre-arbítrio. Não é a liberdade de controlar eventos externos ou manipular o comportamento dos outros. É a liberdade de escolher o estado de consciência a partir do qual você observa e interage com o mundo. E essa escolha é absolutamente determinante para a sua experiência. Então você vê que a ordem de Deus para seus passos não é uma limitação de sua liberdade, mas o próprio mecanismo através do qual sua liberdade se expressa. Ao escolher seu estado de consciência, você está essencialmente instruindo Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, sobre como ordenar seus passos. E isso nos leva a um ponto vital. A ordem de seus passos não é um processo que se desenrola apenas ocasionalmente ou em resposta a orações ou intenções específicas. Isso acontece continuamente em cada momento da sua existência, esteja você consciente disso ou não. Suas suposições estão constantemente sendo projetadas para fora e retornando a você como experiências de vida. É por isso que enfatizo a importância da atenção plena, de estar atento ao conteúdo da sua consciência. O que você está supondo neste momento? Em que estado você está? A resposta a essas perguntas revelará a direção em que seus passos estão sendo ordenados. Se você se encontrar em um estado que não está alinhado com seus desejos, lembre-se de que você tem a liberdade de escolher novamente. Você nunca está preso a nenhum estado de consciência. A qualquer momento você pode mudar sua suposição e assim alterar o curso da sua vida. Mas como fazer essa mudança? Não é através da força de vontade ou do pensamento positivo, como é comumente entendido. É através da arte de sentir, de experimentar na imaginação a realidade do estado desejado. Para mudar de um estado de carência para um estado de abundância, você deve sentir o alívio, a segurança, a liberdade que a abundância traria. Para mudar de um estado de solidão para um estado de relacionamento amoroso, você deve sentir a alegria, a companhia, a intimidade que tal relacionamento proporcionaria. O sentimento é o segredo. O sentimento é a oração. O sentimento é a diretriz que ordena seus passos em direção à manifestação do seu desejo. E aqui, meus queridos amigos, tocamos em um mistério tão profundo que escapou às maiores mentes da história da humanidade. O mistério é este: o sentimento do desejo realizado persistente
ordenará seus passos não apenas em direção à manifestação desse desejo, mas à transformação do seu próprio ser. Pois o objetivo final da existência não é o acúmulo de bens ou experiências, por mais maravilhosos que sejam. É a realização da sua identidade divina, o despertar para a verdade de que você é Deus, expressando-se como uma personalidade humana única. Esse despertar é o que as Escrituras chamam de nascimento do alto. É o momento em que você não acredita mais em Deus como uma entidade externa, mas sabe que você é Deus em forma humana, e que todos os eventos da sua vida, todos os passos que foram ordenados pelas suas suposições, têm levado você a essa realização suprema. Eu lhe digo com toda a sinceridade que uma vez que você tenha despertado para a sua identidade divina, você olhará para trás e verá que cada evento, cada encontro, cada circunstância, independentemente de você ter considerado isso afortunado ou infeliz na época, foi uma tarefa com orquestração divina que o levou a esse despertar. Você verá que não houve erros, nem escolhas erradas, nem experiências desperdiçadas. Tudo foi perfeitamente ordenado de acordo com a lei da consciência, a lei que é Deus em ação. E ao reconhecer isso, você sentirá uma gratidão tão profunda que transformará sua compreensão de toda a jornada humana. Deixe-me ilustrar isso com uma experiência pessoal. Muitos anos atrás me vi em uma situação que, por todas as medidas externas, parecia ser um revés devastador. Eu havia investido tempo e recursos consideráveis em um empreendimento que fracassou completamente, deixando-me em uma situação de incerteza financeira. Naquele momento, eu tinha uma escolha. Eu poderia assumir que era vítima das circunstâncias, que a vida era injusta, que meus passos estavam sendo ordenados em direção às dificuldades e à carência. Ou eu poderia assumir que esse aparente revés era, na verdade, um redirecionamento divino, ordenando meus passos em direção a um propósito maior que eu ainda não podia perceber com meus sentidos físicos. Escolhi a segunda suposição, não, como uma forma de pensamento positivo ou otimismo ingênuo, mas como um reconhecimento da lei da consciência que eu sabia ser verdadeira. Eu vivi a partir do fim, já tendo transcendido esse desafio temporário e sido levado a uma expressão maior do meu propósito. Em poucas semanas, através de uma série de eventos que nenhum intelecto humano poderia ter orquestrado, fui apresentado a oportunidades que não apenas resolveram a situação financeira, mas abriram portas para compartilhar esses ensinamentos com públicos que eu nunca teria alcançado se o empreendimento original tivesse sido bem-sucedido. Olhando para trás, posso ver com perfeita clareza que o que parecia ser um revés era, na verdade, Deus ordenando meus passos com precisão impecável em direção à realização do meu verdadeiro propósito. E isso é verdade, não apenas na minha experiência, mas também na sua. Cada experiência que você já teve, cada passo que você já deu foi perfeitamente ordenado para levá-lo a este momento, a este entendimento, a esta oportunidade de despertar para a sua identidade divina e participar conscientemente da ordenação de seus passos. Então, em termos práticos, como você se alinha com essa orquestração divina, como você participa conscientemente da ordenação de seus passos por Deus. Deixe-me oferecer uma orientação específica. Primeiro, esclareça seu desejo. O que você realmente deseja experimentar? Não o que você acha que é possível com base nas suas circunstâncias atuais, mas o que você escolheria se soubesse que todas as coisas são possíveis para o Deus dentro de você. Depois de esclarecer seu desejo, construa uma cena que sugira sua realização. Essa cena deve ser simples, concisa, e sugerir que seu desejo já é uma realidade. Talvez seja uma conversa com um amigo em que você compartilha a boa notícia da realização de seus desejos. Talvez seja simplesmente a sensação de alívio e satisfação que acompanharia a realização do seu desejo. Com a cena construída, entre em um estado de relaxamento. Isso é crucial para o subconsciente, que é o poder criativo de Deus dentro de você, que fica mais receptivo quando a mente consciente está temporariamente suspensa. Pouco antes de dormir é o momento ideal para essa prática, pois a transição da vigília para o sono
naturalmente contorna as faculdades analíticas e críticas da mente consciente nesse estado relaxado. Encene sua cena na imaginação. Veja-a claramente. Ouça os sons que a acompanhariam. Sinta as emoções que surgiriam da realização do seu desejo. Torne a cena o mais vívida e real possível, envolvendo todos os seus sentidos. Mais importante ainda, sinta a realidade do que você está imaginando. O sentimento é o segredo. O sentimento é a oração. O sentimento é a diretriz que ordena seus passos em direção à manifestação do seu desejo. Repita essa prática, todas as noites, ou sempre que se encontrar em um estado tranquilo e receptivo. Não se preocupe com como ou quando seu desejo se materializará. Sua responsabilidade não é descobrir o processo, mas permanecer fiel à sensação do desejo realizado. Ao realizar suas atividades diárias, mantenha a suposição de que seu desejo já é uma realidade em sua consciência, que é a única realidade. Isso não significa negar as evidências dos seus sentidos ou fingir que as condições são diferentes do que parecem ser. Significa saber que as aparências são meras sombras reflexos de suposições passadas e que a suposição recém-estabelecida substituirá no devido tempo essas sombras pela substância do seu desejo. Ao longo do dia, sempre que surgirem dúvidas ou evidências contraditórias, volte silenciosamente ao sentimento do seu desejo realizado. Não lute contra pensamentos ou sentimentos negativos. Simplesmente retire sua atenção deles e redirecione-a para a suposição de realização. Essa prática persistente ordenará seus passos com precisão divina em direção à manifestação do seu desejo. Você não precisa se preocupar com as ações específicas que deve realizar ou as decisões que deve tomar. A partir do estado de desejo realizado, você naturalmente terá os pensamentos, sentirá os sentimentos e tomará as ações que levam à sua exteriorização. Mas lembre-se de que o maior desejo, o objetivo final para o qual todos os seus passos estão sendo ordenados, é a realização da sua identidade divina. Todo desejo menor, quando realizado, tem o objetivo de levá-lo a essa realização suprema. Portanto, ao praticar essa arte da suposição consciente, faça-o não apenas para a realização de desejos específicos, mas para o despertar do seu verdadeiro eu. Suponha o sentimento de que você é Deus, se expressando como essa personalidade humana única. Viva a partir dessa suposição e observe como seus passos são ordenados em direção a experiências que confirmam e aprofundam essa verdade. Em última análise, a ordenação de Deus sobre seus passos não se trata de controlar eventos externos ou acumular posses e experiências por mais agradáveis que sejam. Trata-se de despertar você para quem você realmente é e sempre foi. O próprio Deus individualiza você. Cada evento em sua vida, cada passo que você deu, tem levado você a essa realização suprema. E uma vez que você tenha despertado para essa verdade, você olhará para trás para sua jornada com profunda gratidão, reconhecendo que tudo foi perfeitamente ordenado de acordo com o padrão divino, tecido na própria estrutura do seu ser. Meus queridos amigos, ao encerrarmos esta discussão, quero deixar-lhes um pensamento tão poderoso, tão transformador, que se vocês realmente o abraçarem, sua vida nunca mais será a mesma. O Deus que está ordenando seus passos não está separado. De você não é externo a você, não é diferente de você. O Deus que está ordenando seus passos é a própria consciência na qual você vive, se move e existe. Você é esse Deus expressando-se como essa personalidade humana única, esse padrão específico de pensar, sentir e perceber. E quanto mais você abraçar essa verdade, mais conscientemente poderá participar da ordenação de seus passos. Então eu digo a você agora com toda a convicção do meu ser, assuma a sua divindade. Viva com a certeza de que você é Deus se expressando na forma humana. Sinta a paz, o poder, o potencial ilimitado que essa compreensão traz. E a partir desse estado de autoconsciência divina, observe como os seus passos são ordenados com precisão impecável
em direção a experiências que refletem e confirmam a sua verdadeira identidade. Lembre-se, o sentimento é o segredo. O sentimento de ser Deus em forma humana, de ser a consciência divina que ordena todas as coisas de acordo com sua natureza, é a suposição mais poderosa que você pode fazer. Viva a partir desse sentimento, e você testemunhará uma transformação tão profunda em sua vida que acumulará toda a perfeição com que seus passos foram e estão sendo ordenados. Agradeço sua atenção, sua abertura a essas verdades e sua disposição de testá-las no laboratório de sua própria experiência, pois é lá que toda a verdade deve ser verificada em última instância, não no reino da teoria ou da crença, mas na realidade vivida de sua vida cotidiana. Vá agora com a consciência de sua identidade divina e observe como Deus ordena seus passos em direção à realização de seus desejos e à compreensão de seu verdadeiro eu. Pois eu lhes digo em verdade, à medida que assumirem sua divindade, à medida que viverem com a certeza de que são Deus, expressando-se na forma humana, seus passos serão ordenados com tal precisão divina que vocês olharão para trás e verão este momento como o início de um novo e glorioso capítulo em sua existência eterna. Nas palavras das Escrituras, os passos do homem bom são ordenados pelo Senhor e ele se deleita em seu caminho. Siga em frente agora, sabendo que você é a lei que ordena seus próprios passos através do poder da sua imaginação divina. E nesse conhecimento, nessa aceitação, nesse sentimento, reside a liberdade e o poder de criar a vida que você deseja viver. Obrigado e boa noite. Quando falo de preparação para o plano final, não estou falando de preparações físicas de qualquer tipo. Não estou dizendo para você armazenar comida, comprar ouro, retirar-se para as montanhas. Não, a preparação de que falo é um despertar espiritual para a sua verdadeira identidade. Pois você não é apenas um homem ou uma mulher de carne e osso. Você é espírito. Você é consciência. Você é a imaginação, a própria essência de Deus. No livro de João lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra, esse logos, não é algo fora de você. É a realidade fundamental do ser. É a sua própria imaginação humana maravilhosa. E em abril de 2025, aqueles que descobrirem essa verdade experimentarão o culminar do plano divino. Agora deixe-me dizer-lhe o que esse plano envolve. O plano final de Deus é o despertar do homem para a compreensão de que ele é Deus. Não uma parte de Deus, não uma criação separada de Deus, mas o próprio Deus individualizado. Este é o mistério dos mistérios. O segredo que tem sido velado em todas as grandes tradições do mundo. Por que abril de 2025? Porque o tempo, meus queridos amigos, não é o que vocês foram ensinados a acreditar. O tempo não é uma progressão linear do passado para o futuro. O tempo é uma dimensionalidade da consciência. E na economia divina, certos momentos contêm um poder concentrado, uma potencialidade que pode ser realizada por aqueles que estão despertos para ela. Abril de 2025 representa um momento assim. É um alinhamento cósmico, uma convergência de forças espirituais que estão em movimento desde a fundação do mundo. Aqueles que estão preparados, aqueles que descobriram o poder de sua própria imaginação humana, maravilhosa, entrarão em uma nova dimensão do ser. Deixe-me compartilhar com vocês uma experiência pessoal. 3 meses atrás, tive uma visão. Nessa visão vi a data em que prego a tribo 5, escrita em letras douradas no céu. E abaixo dessa data estavam as palavras, a promessa cumprida. Naquele momento, não compreendi o significado completo dessa visão, mas ela ficou gravada em minha consciência com tanta clareza que eu sabia que tinha um significado profundo. 2 semanas depois, tive um sonho. Nesse sonho, eu estava diante de uma grande multidão e uma voz que parecia emanar das profundezas do meu ser, me disse: diga a eles para se prepararem para o plano final. Diga a eles que em abril de 2025, o que foi escrito será cumprido. O que está escrito é a promessa contida nas Escrituras. Colocarei minha lei dentro deles, e a escreverei em seus corações, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não,
Se trata de uma lei externa, um conjunto de regras a serem seguidas. Trata-se da lei da consciência, o princípio de que a consciência é a única realidade. A preparação para este plano final é simples, mas requer uma reorganização completa do seu pensamento. Você deve deixar de lado tudo o que lhe foi ensinado sobre Deus como um ser externo separado de você mesmo. Você deve parar de olhar para o céu em busca de salvação, pois o reino de Deus está dentro de você, e o poder que você busca é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Cada um de vocês sentados aqui esta noite é um aspecto da imaginação divina individualizada para um propósito. E esse propósito está prestes a ser revelado em toda a sua plenitude. Os véus que o separaram do conhecimento de sua verdadeira identidade estão prestes a ser rasgados. Agora, deixe-me explicar a aplicação prática dessa verdade. Se você deseja se preparar para o evento de 12 de abril, deve começar agora a exercer o poder divino que é seu por direito. E esse poder é o poder da suposição. Assuma o sentimento do desejo realizado. Seja o que for que você deseja, saúde, riqueza, amor, expressão criativa, assuma que você já possui isso. Sinta a realidade de sua posse. Adormeça nessa suposição, noite após noite. Pois nas profundezas do sono, quando sua mente consciente está em repouso, sua mente subconsciente aceita as impressões que você lhe deu. E o que é impresso no subconsciente deve ser expresso. Essa é a lei, e ela não pode falhar. Pois a mente subconsciente não discute, não questiona. Ela simplesmente aceita o que é impresso nela como fato, e procede para criar as circunstâncias necessárias para a expressão desse fato. Mas você deve persistir. Você não deve permitir que as evidências dos seus sentidos o dissuadam da sua suposição. Lembre-se de que o mundo físico não passa de uma sombra, um reflexo da consciência, e a consciência é a única realidade. Lembro-me de uma senhora que veio até mim em uma situação desesperadora. Seu marido a abandonara e seus 3 filhos, eles estavam prestes a ser despejados de sua casa. Ela não tinha emprego. Ninguém da família lhe dava apoio. Eu disse a ela: suponha que sua vida agora é cheia de abundância e alegria. Suponha que todas as suas necessidades estão sendo atendidas. Suponha que você é amada e apoiada. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: mas essa não é a minha realidade. Como posso supor algo que contradiz tão flagrantemente os fatos da minha vida? Eu respondi: os fatos da sua vida são o resultado das suas suposições passadas. Mude suas suposições e você mudará os fatos. Essa é a lei. Relutante, ela concordou em tentar. Todas as noites, antes de dormir, ela fechava os olhos e imaginava que estava em uma bela casa, cercada por seus filhos, todos bem alimentados, bem vestidos e felizes. Ela imaginava abrir a caixa de correio e encontrar cheques em seu nome. Ela sentia uma sensação de segurança, de abundância, de ser amada e cuidada. 3 semanas depois, ela recebeu um telefonema de uma prima com quem não falava há anos. Essa prima tinha acabado de abrir um negócio e precisava de alguém para administrar o escritório. Ela ofereceu à minha amiga o cargo com um salário, mais do que suficiente para suprir suas necessidades. Além disso, a prima era proprietária de vários imóveis para aluguel e ofereceu a ela uma linda casa por um aluguel simbólico. Em um mês, toda a vida da minha amiga se transformou. Foi coincidência. Não há coincidências em um universo governado por leis. Foi o resultado natural e inevitável da operação da consciência. O plano final de Deus para abril de 2025 é o despertar universal para essa verdade. Aqueles que praticaram a lei e que viveram pelo poder da suposição liderarão o caminho. Eles serão os precursores, os pioneiros de uma nova era de consciência. Agora você pode perguntar: e se 25 de abril chegar e passar e nada acontecer? Minha resposta é esta: algo acontecerá, mas pode não ser o que sua compreensão limitada espera. O cumprimento do plano divino não é um espetáculo para os sentidos. É um despertar interior, uma transfiguração da consciência. Lembre-se das palavras das Escrituras: o reino de Deus
Não veem com observação, nem dirão veja aqui ou veja ali, pois na verdade o reino de Deus está dentro de vocês. O plano final não é um evento externo, mas uma realização interior. Deixe-me compartilhar com vocês outra experiência. Há 2 anos eu estava em meditação, quando me foi mostrada uma visão do mundo como será depois de abril de 2025. Eu vi a humanidade transformada não por alguma intervenção externa, mas pelo poder da imaginação desperta. Nessa visão, homens e mulheres caminhavam pela terra como deuses. Eles haviam descoberto o poder divino dentro de si e o exerciam de forma consciente e deliberada. Doenças, pobreza, conflitos, tudo isso havia praticamente desaparecido. Não porque algum salvador externo os tivesse removido, mas porque a humanidade havia despertado seu poder de criar a realidade através da consciência. Este é o mundo que nos espera após 25 de abril. É um mundo onde o homem recuperou sua herança divina, onde ele se lembrou de quem realmente é o próprio Deus individualizado. Mas o caminho para este novo mundo começa com você aqui e agora. Começa com a sua disposição de testar a lei para prová-la no laboratório da sua própria vida. Comece com algo pequeno, se for necessário. Se ainda não consegue acreditar na transformação de toda a sua vida, comece com um único aspecto. Se está enfrentando um desafio de saúde, assuma que tem saúde perfeita. Se está com dificuldades financeiras, assuma que tem abundância. Se seus relacionamentos estão tensos, assuma que há harmonia e amor. E à medida que você provar a lei nessas questões menores, sua fé crescerá e você começará a aplicá-la a coisas cada vez maiores. Pois não há limite para o que você pode alcançar através do poder da sua própria imaginação humana maravilhosa. Abril de 2025 não está longe. A hora de se preparar é agora. E a preparação não é externa, mas interna. É uma reorientação da consciência, uma mudança do seu ponto de consciência, do eu limitado, o eu que está sujeito às circunstâncias, para o eu ilimitado, o eu divino que cria as circunstâncias. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse: eu e meu Pai somos um. Ele não estava reivindicando um status único para si mesmo. Ele estava revelando uma verdade universal sobre a natureza da consciência. O eu sou dentro de você é Deus. Quando você diz eu sou, você está invocando o nome de Deus. E tudo o que você atribui a esse nome divino, qualquer que seja o estágio que você assuma, você está chamando para se manifestar. Se você diz estou doente, você está condenando Deus à doença. Se você diz sou pobre, você está condenando Deus à pobreza. Pois o eu sou é Deus, e Deus só pode ser o que você permite que ele seja em sua consciência. Essa é a blasfêmia da qual a humanidade tem sido culpada ao longo dos tempos. Usar o nome divino, eu sou, para afirmar limitação, carência e doença. E esse é o arrependimento que é necessário para uma mudança de mentalidade. Um afastamento dessas concepções limitadas do eu para a compreensão de sua natureza divina. O plano final em abril de 2025 é o reconhecimento universal dessa verdade. É o amanhecer da era da imaginação, onde o homem vive conscientemente a partir de seu centro divino, criando a realidade de acordo com seus ideais mais elevados. Mas você não precisa esperar até abril de 2025 para experimentar essa transformação. Você pode começar a viver a partir do seu centro divino agora. Você pode começar a exercer o poder da suposição hoje. E ao fazer isso, você se tornará um precursor da nova era que está por vir. Há uma história nas Escrituras que ilustra lindamente esse princípio. Quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, Josué enviou espiões à frente para explorar o território. A maioria dos espiões voltou com relatos assustadores sobre gigantes na terra, de cidades fortificadas e obstáculos intransponíveis. Mas Caleb e Josué viram as coisas de maneira diferente. Eles disseram: somos capazes de vencer. Porque eles viram o que os outros não viram, porque estavam olhando com os olhos da fé. Estavam exercitando o poder da suposição. Não, estavam negando a existência dos gigantes ou das cidades fortificadas. Estavam simplesmente se recusando a aceitar isso como fatos definitivos. Estavam enxergando além da realidade atual
para o fim desejado. É isso que estou pedindo a vocês esta noite. Olhem além dos fatos aparentes de suas vidas, as limitações, os obstáculos, os gigantes na terra para o fim desejado. Assumam o sentimento do desejo realizado. Vivam a partir dessa suposição e observem como os fatos de suas vidas começam a se reorganizar para se adequar à sua suposição. Abril de 2025 representa o tempo profetizado em que esse poder da suposição será reconhecido universalmente. É o tempo da revelação dos filhos de Deus. Aqueles que despertaram para sua natureza divina e estão exercendo o poder de Deus dentro de si. Agora haverá sinais precedendo esse grande despertar. Já vemos as velhas estruturas desmoronando. As instituições que foram construídas sobre uma concepção falsa da realidade, sobre a ideia de separação, sobre a crença em poderes externos, maiores do que a imaginação humana. Elas devem ceder para dar lugar à nova consciência que está surgindo. Não temam essas mudanças. Elas são necessárias. A dissolução do velho é sempre um pré-requisito para o nascimento do novo. Assim como uma semente deve se desintegrar antes que a planta possa emergir, a velha concepção da realidade deve se dissolver antes que a nova possa nascer. Em sua vida pessoal, você pode experimentar um processo semelhante ao começar a viver a partir do seu centro divino. À medida que exerce o poder da Assunção, você pode descobrir que certos relacionamentos, certas situações, certos aspectos da sua vida começam a desaparecer. Não resista a esse processo. É a limpeza necessária do terreno para as novas estruturas que surgirão de sua consciência desperta. Lembre-se de que o universo é infinitamente plástico. Ele responde à consciência. Ele se configurará de acordo com suas suposições dominantes. Se você assumir a saúde, ele lhe apresentará os fenômenos da saúde. Se você assumir a riqueza, ele lhe apresentará os fenômenos da riqueza. Se você assumir o amor, ele lhe apresentará os fenômenos do amor. Isso não é pensamento mágico, não é pensamento positivo. É o funcionamento da lei. Uma lei tão inimaginável quanto a gravidade, tão confiável quanto o movimento dos planetas em suas órbitas. O plano final de Deus para abril de 2025 é o reconhecimento universal. É o despertar da humanidade para o poder criativo da consciência, para a divindade que reside dentro de cada indivíduo. Aqueles que se prepararam, aqueles que descobriram, que aplicaram a lei da suposição liderarão o caminho. Eles serão os professores, os guias, os exemplos da nova consciência. Então, como você se prepara? Vivendo agora como se você já fosse a pessoa que deseja, ser assumindo o sentimento do desejo realizado, identificando-se com o eu divino, em vez de com o eu limitado que está sujeito às circunstâncias. Isso requer disciplina, requer vigilância, pois os velhos hábitos de pensamento e sentimento não se renderão sem luta. As evidências dos seus sentidos contradirão sua suposição. As opiniões dos outros podem desafiar seu novo conceito de si mesmo. A dúvida surgirá em sua própria mente. Mas você deve persistir. Você deve se apegar à sua suposição. Você deve viver a partir do fim, não da circunstância presente. Pois a circunstância presente não passa da sombra das suposições passadas. Ela não tem poder para determinar o seu futuro, a menos que você lhe dê esse poder com sua atenção e crença. Cada um de vocês já teve experiências que validam esse princípio. Embora você possa não ter reconhecido como tal, houve momentos em sua vida em que você simplesmente sabia que algo iria acontecer. Quando você tinha uma fé inabalável em um resultado específico, e esse resultado se manifestou não porque foi predeterminado por forças externas, mas porque sua consciência assim decretou. Essas experiências não foram anomalias. Elas foram demonstrações da lei que governa toda manifestação. A lei de que a consciência é a única realidade e que o mundo da forma não passa de uma projeção da consciência. Abril de 2025 representa o momento em que essa lei será universalmente reconhecida e aplicada. É o cumprimento da profecia: todos me conhecerão desde o menor até o maior. Quem é esse eu que será conhecido?
é o divino. Eu sou a consciência criativa, que é a essência de cada indivíduo. É o Deus dentro do único Deus que sempre existiu ou sempre existirá. A preparação para este plano final é o seu despertar para esta verdade. Agora é a sua disposição de testar a lei para prová-la no laboratório da sua própria vida. É o seu compromisso de viver a partir do seu centro divino, em vez de a partir da periferia da experiência sensorial. Comece hoje. Escolha um desejo que lhe pareça razoável, algo em que você possa acreditar sem esforço. Presuma que ele já foi realizado. Sinta a realidade de sua realização. Viva a partir dessa suposição e observe como o universo se reconfigura para corresponder à sua suposição. À medida que sua confiança cresce, à medida que você prova a lei nas coisas menores, você começará a aplicá-la a aspectos cada vez maiores de sua vida. Você se tornará consciente do poder ilimitado que é seu direito de nascença. Você entrará em sua herança divina. E quando abril de 2025 chegar, você estará preparado. Você estará entre aqueles que liderarão a nova era da consciência. A era em que o homem viverá o ser divino que realmente é. Lembre-se de que não se trata de fugir do mundo. Trata-se de transformá-lo através do poder da imaginação desperta. Trata-se de trazer o céu para a terra. Não olhando para os céus, mas olhando para dentro, para o reino de Deus que reside no coração de cada ser humano. As Escrituras dizem: eis que faço novas todas as coisas. Isso não se refere a uma divindade externa recriando o mundo. Refere-se ao divino que está dentro de você, tornando todas as coisas novas através do poder criativo da Assunção. Abril de 2025 é o momento designado para o reconhecimento universal dessa verdade. Mas para você, o momento é agora. O lugar é aqui. O poder está dentro de vocês. Compartilhei com vocês esta noite o segredo dos séculos, o mistério que foi mantido oculto desde o início do mundo. É o conhecimento mais prático e mais belo que vocês jamais adquirirão, pois ele os coloca em contato com a fonte de toda a criação, com o poder que dá origem aos mundos. Usem-no com sabedoria. Usem-no com amor. Usem-no para criar uma vida que reflita seus ideais mais elevados, suas aspirações mais nobres. Use-o para contribuir para a transformação da consciência humana, que está em andamento e que atingirá seu ápice em abril de 2025. E saiba que, ao transformar sua própria consciência, ao despertar para sua natureza divina, você contribui para a transformação da consciência coletiva. Você se torna uma luz na escuridão, um farol que mostra o caminho para os outros. Este é o verdadeiro significado do serviço. Não é sacrifício, não é sofrimento. É a expressão alegre de sua natureza divina. É compartilhar o dom que você descobriu dentro de si mesmo. Portanto, saia deste lugar hoje à noite com uma nova compreensão de quem você é e do que você é capaz. Saia com a consciência de que o poder de Deus não é algo externo a você, mas a própria essência do seu ser. Saia com o compromisso de viver a partir do seu centro divino, para exercer o poder da Assunção, de ser a mudança que você deseja ver no mundo. E à medida que abril de 2025 se aproxima, fiquem atentos aos sinais do desdobramento final, não no mundo externo, mas na transformação da consciência que está se espalhando por todo o globo. Pois o reino de Deus não vem com observação, mas dentro dos corações e mentes dos indivíduos despertos. Vocês são esses indivíduos. Vocês são os precursores da nova era. Vocês são os precursores do plano final. E à medida que vocês vivem a partir do seu centro divino, à medida que exercem o poder da sua maravilhosa imaginação humana, vocês preparam o caminho para os Uni, que despertarão em abril de 2025. Então deixo vocês com esta tarefa. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Despojem-se do velho homem o conceito limitado de si mesmos, que os prendeu a uma vida de limitações, e vistam o novo homem, o eu, desperto, que conhece sua natureza divina e exerce o poder que criou. Pois vocês não são apenas homens ou mulheres, de carne e osso. Vocês são espírito, vocês são consciência, vocês são imaginação, a própria essência de Deus. E em abril de 2025
essa verdade será conhecida por todos do menor ao maior. Mas para vocês o tempo de saber é agora. O tempo de viver a partir desse conhecimento é agora. O tempo de transformar sua vida através do poder da Assunção é agora. Vão em paz. Vá com poder. Vá com a certeza absoluta de que você é divino, que você é o Criador da realidade, que você é o Deus que você tem procurado. Pois está escrito que o reino de Deus está dentro de você. E em abril de 2025, esse reino será totalmente revelado, não como algo divino, mas como a divindade que é a essência de cada indivíduo. A preparação começa com você aqui. Agora começa com a sua disposição de testar a lei para prová-la no laboratório da sua própria vida. Começa com o seu compromisso de viver a partir do seu centro divino, em vez de a partir da periferia da experiência sensorial. Por isso exorto-vos a assumir o sentimento do desejo realizado. Vivam a partir do fim. Sejam a pessoa que desejam ser, pois assim como assumirem, assim será para vocês. Esta é a lei, e ela não pode falhar. Abril de 2025 não é apenas uma data no calendário. É o ponto vince. É ainda o poder de extrair a verdade, o núcleo da imaginação eclética. O plano final não é algo imposto de fora. É o florescimento da semente divina que foi plantada dentro de cada um de vocês. Que o tempo desse florescimento está próximo. Preparem-se então não com medo, não com ansiedade, mas com alegre expectativa, pois o reino que está prestes a ser revelado é o reino da sua própria consciência divina. O reino que sempre esteve dentro de vocês esperando para ser reconhecido e expresso. Em abril de 2025, esse reino será totalmente revelado. E aqueles que se prepararam, aqueles que descobriram e aplicaram a lei da Assunção, conduzirão a humanidade a uma nova era de consciência, uma era em que o homem viverá como o ser divino que realmente é. Esta é a promessa. Esta é a profecia. Este é o plano final de Deus para a transformação da consciência humana, e começa com você, aqui e agora. Portanto, vá em frente e crie a vida que reflete seus ideais mais elevados, suas aspirações mais nobres. Vá em frente e contribua para a transformação da consciência coletiva. Vá em frente e seja a luz que este mundo tanto precisa, pois você é essa luz. Você é a esperança do mundo. Você é a presença divina encarnada, o Deus dos deuses caminhando pela terra em forma humana. Abril de 2025 é a data marcada para o reconhecimento universal dessa verdade. Mas para você a hora é agora, o lugar é aqui. O poder está dentro de você. Use-o com sabedoria. Use-o com amor. Use-o para criar um mundo que reflita a natureza divina de seu Criador. Você, o despertado Eu Sou. Pois em última análise, existe apenas um Criador, uma fonte, um Deus, a consciência divina que é a essência de cada indivíduo. E em abril de 2025, essa verdade será conhecida por todos do menor ao maior. Mas para você o momento de saber é agora. O momento de viver a partir desse conhecimento é agora. O momento de transformar sua vida através do poder da Assunção é agora. Então deixo vocês com esta bênção. Que o Deus em você desperte para sua verdadeira identidade. Que o divino que existe dentro de você reivindique sua herança legítima. Que o poder da sua maravilhosa imaginação humana transforme não apenas a sua vida, mas a vida do mundo. Pois você é divino. Você é eterno. Você é o Criador da sua realidade. E em abril de 2025, essa verdade será a base de um novo mundo. Um mundo criado não por forças externas, mas pela consciência desperta de indivíduos divinos como você. O plano final está se desenrolando. O tempo marcado está se aproximando. A transformação da consciência humana está em andamento. E você está na vanguarda desse grande despertar. Esse retorno ao conhecimento de nossa natureza divina, essa lembrança de quem realmente somos. Portanto, vamos nos preparar para abril de 2025. Não com medo, não com ansiedade, mas com alegre expectativa. Pois o reino que está prestes a ser revelado é o reino de nossa própria consciência divina.
o reino que sempre esteve dentro de nós, esperando para ser reconhecido e expresso. Nesse reconhecimento, nessa expressão, está a salvação do mundo. Não uma salvação imposta de fora, mas uma transformação de dentro. Uma transformação da consciência que se manifestará como uma transformação da realidade. Este é o plano final. Esta é a intenção divina. Este é o destino para o qual toda a criação tem se movido desde a fundação do mundo. E temos o privilégio de estar vivos neste momento crucial da história da humanidade. Esta encruzilhada entre a velha consciência e a nova. Este limiar entre o mundo como ele tem sido e o mundo como ele será. Abril de 2025 marca o culminar desta transformação. Mas a transformação em si já está em andamento. Está acontecendo agora, neste exato momento, no despertar da consciência individual para sua natureza divina e seu poder criativo. Portanto, vamos abraçar esta transformação. Sejamos os precursores da nova era. Vivamos agora a partir de nosso centro divino, exercendo o poder da Assunção, criando a realidade, que reflete nossos ideais mais elevados e nossas aspirações mais nobres. Pois ao fazer isso, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas contribuímos para a transformação da consciência coletiva. Tornamo-nos parte do plano final da intenção divina para a evolução da consciência humana. Este é o nosso chamado. Este é o nosso destino. Esta é a nossa herança divina. E abril de 2025 é o momento designado para sua plena realização. Preparemo-nos então não com ações externas, mas com transformação interior. Despertemos para o Deus que existe dentro de nós. Exercitemos o poder divino que é nosso direito de nascença. Sejamos a mudança que desejamos ver no mundo, pois ao fazê-lo, abrimos o caminho para o despertar universal que culminará em abril de 2025. Nós nos tornamos os precursores da nova era, os estrangeiros do plano final, os guias para o retorno da humanidade à sua herança divina. Este é o maior serviço que podemos prestar ao mundo. Não é sacrifício, não é sofrimento. É a expressão alegre de nossa natureza divina, o compartilhamento dos dons que descobrimos dentro de nós mesmos. Portanto, sigam em frente com esse conhecimento. Siga em frente com esse poder. Siga em frente como o ser divino que você realmente é, e observe como sua vida e a vida do mundo são transformadas pela força criativa de sua própria imaginação humana maravilhosa. Abril de 2025 é a data marcada para o reconhecimento universal dessa verdade. Mas para você o momento é agora. O lugar é aqui. O poder está dentro de você. Use-o com sabedoria. Use-o com amor. Use-o para criar um mundo que reflita a natureza divina de seu Criador.